We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Esse é o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, em 11 de março de 2020. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? E esse era o presidente do Brasil em 20 de março do mesmo ano. No Brasil, em mais ou menos 2 anos, o Ministério da Saúde registrou quase 700 mil mortes devido à Covid-19. Esse quadro não teria sido tão grave se as políticas públicas aplicadas pelo governo na maior emergência sanitária desse século tivessem algum lastro nas evidências. Ao contrário, hospitais entraram em colapso. Faltaram leitos, recursos e oxigênio. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Cemitérios não tinham espaço e nem capacidade para receber todas as vítimas. Exumações sendo feitas para liberar novas covas, outras sendo preenchidas com corpos de vítimas que não resistiram à Covid-19. E tem que voltar à normalidade. Entre mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha? Ah, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Não sou coveiro. O comportamento de Jair Bolsonaro e dos demais integrantes do seu governo não foi uma surpresa para quem já acompanhava a pauta de ciência. Desvalorizar a ciência com ataques às universidades federais, por exemplo, foi um projeto que transitou pelo bolsonarismo da campanha de 2018 até seu primeiro ano de governo em 2019. A maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São uns idiotas úteis, uns imbecis que estão sendo usados como massa de manobra. Só que na pandemia, as consequências do negacionismo científico tomaram proporções concretas. De início, a promessa era que a pandemia ia durar pouco e que por isso o isolamento era inútil, o que já se provava falso desde o começo. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Depois, disseram que o isolamento já tinha durado tempo demais e que era preciso retomar a normalidade. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Na ficção criada pelo bolsonarismo para negar a gravidade da maior crise sanitária do século XXI, a ciência foi preterida e a desinformação foi abraçada como estratégia institucional. O conspiracionismo inerente às alas mais fanáticas da ultradireita pegou emprestada a autoridade da presidência da República para descredibilizar as instituições democráticas. Aqui é proibido máscara. Bolsonaro e seus aliados esconderam dados públicos, promoveram falsas curas e tornaram a pandemia de Covid um grande mercado de mentiras. Estavam à venda desde a cloroquina até a mais básica noção do que é a democracia. Ao constranger a verdade, Bolsonaro jogou parte da população contra governadores e prefeitos, aumentando o fosso entre o povo e o Estado. Como está sendo conduzida essa questão, parece que é melhor se consultar com jornalistas do que com médicos. A má condução da crise sanitária colocou o país em permanente crise política. E com ela, Bolsonaro deixou antigos aliados na pista. Eu duvido que um cara desse, um governador desse, um Dória da vida, um Moisés, vai no meio do povo, não vai. Vai nada. Algumas outras autoridades que me criticam, vai lá conversar com o povo. A justificativa, eu não vou porque eu posso pegar, tá com medinho de pegar vírus? É de brincadeira. Paralelamente, o isolamento social da pandemia, que definiu 2020 e 2021, acelerou processos de transformação digital, sobretudo na área da informação. O sistema bancário passou por acelerada digitalização. Dessa forma, monetizar conteúdo ficou ainda mais fácil. A necessidade de se comunicar à distância no trabalho e no lazer borrou as margens entre as telas e a realidade. O aumento das desigualdades, impulsionado pela pandemia, acirrou ânimos e amplificou ressentimentos. Sentimentos que as plataformas digitais sabem explorar bem.
Em março de 2020, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chamou atenção para um termo não muito novo, mas que resumia bem o que estava por vir. Ali ele disse que, além da pandemia, as Nações Unidas também viam a infodemia de desinformação como inimiga. Para ele, era necessário promover os fatos e a ciência, a esperança e a solidariedade, contra o desespero e a divisão. Bem diferente do que vimos por aqui. Este é o Control Fake, uma série de 5 episódios sobre a ascensão da desinformação digital como estratégia de poder na última década. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. O discurso anti-ciência sempre foi um dos fios condutores da narrativa bolsonarista. Durante a campanha, Bolsonaro chegou a anunciar, por exemplo, que sairia do Acordo de Paris e não cumpriria metas de redução de emissões de gases do efeito estufa. Mas voltou atrás, por pressão internacional. Isso, no entanto, não impediu Bolsonaro de adotar uma política predatória em relação às instituições que tinham a ciência como agenda central. Em primeiro lugar, meu governo tem o compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil e do mundo. Esse foi o primeiro discurso do ex-presidente na Assembleia Geral da ONU em 2019. Já naquela época, essa fala era claramente falsa. Só em 2019, por exemplo, o governo cortou 95% das verbas para os órgãos de defesa do meio ambiente. Para lidar com o aumento do desmatamento, o presidente exonerou o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão. Bolsonaro e seu então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, consideravam que as críticas à política ambiental do governo eram fruto de uma conspiração de ONGs internacionais. As queimadas na Amazônia e no Pantanal eram parte desse delírio. O fogo está sem controle de animais que morreram por intoxicação ou queimadura. Acabou sendo capturado, em alguns casos, pela esquerda, mas o tema meio ambiente é de todo mundo. Eu poderia listar várias outras ações do governo que claramente afrontavam a ciência mesmo antes da Covid-19 surgir. Mas queria destacar aqui que a semente da dúvida, a gênese do caos da pandemia, se pautava principalmente nesse pensamento conspiracionista de que há algo oculto e misterioso ocorrendo nos bastidores. O coronavírus é algo assim. Lembra como lá atrás, no primeiro episódio, a gente falou da simplificação das interfaces e de como as plataformas estimulam a busca imediata por recompensas? A partir de 2020, uma estratégia intimamente ligada à demanda por respostas simples, que muitas vezes levavam ao engano, definiria a atuação do governo na pandemia. Como o Bolsonaro e o resto do mundo inteiro não tinham respostas seguras e imediatas para estancar a pandemia, ele e seus aliados usaram do medo e das incertezas como combustível para alimentar uma realidade paralela. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Em 24 de março, Bolsonaro fez um pronunciamento em que inaugurou uma série de mentiras que seriam repetidas durante toda a crise sanitária. Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta. Ao longo do período em que teve à frente do país, o presidente disseminou ao menos 2.600 declarações enganosas para negar a gravidade da doença. De uma gripezinha ou resfriadinho. Para mais de 60% dos brasileiros, não será uma gripezinha, não será nada, que nem tomarão conhecimento. Ninguém contesta que toda a nação vai ficar livre de pandemia depois que 70% for infectado e conseguir os anticorpos. Mas se essa estratégia colou, foi por bem pouco tempo. Essa postura de confronto em relação a antigos aliados políticos que passaram a ver no negacionismo da pandemia um certo limite moral, se não mera conveniência política, custou o apoio do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Moro resolveu sair do governo Bolsonaro alegando que o ex-presidente tentara interferir na Polícia Federal. Ele citou como prova a gravação de uma reunião ministerial feita em 22 de abril de 2020, cujo conteúdo foi tornado público com a autorização do Supremo. Vão interferir!
Não é ameaça, não uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Só que o vídeo dessa reunião mostrava muito mais do que intriga política. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso. Esse é Ricardo Salles, então ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro. Essa fala deixa claro como o governo se utilizava da pandemia como uma ferramenta ilusionista. Ontem eu liguei para o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Chegou ao meu conhecimento uma nota que era dele sobre o passamento de um patrulheiro. E ele enfatizou que era Covid-19. Eu liguei para ele. Por favor. O que mais? Ele era obeso, era isso, era... Bem, tinha... Como é que é? Comorbidades. Mas ali na nota dele só saiu Covid-19. Então vamos alertar a quem de direito ao respectivo ministério. Pode botar Covid-19, mas bota também, tinha fibrose, um montão de coisa. O governo Bolsonaro trabalhou para manipular os números de pessoas que contraíram Covid e morreram. O impacto mais perceptível dessa ação era borrar a compreensão sobre o que estava de fato acontecendo. E porque desinformação não é um problema isolado, mas uma estratégia para capturar o poder, os ataques às informações confiáveis foram se tornando mais sofisticados. Assim como aconteceu nas eleições de 2018, as narrativas conspiracionistas passaram a criar expressões para sintetizar um conjunto de teorias mentirosas sobre o coronavírus, sua origem, seu potencial letal, sua cura e suas consequências de longo prazo. O governo e seus simpatizantes começaram a popularizar expressões como vírus chinês, para dar a entender que a China criou o vírus propositalmente como arma química, o que nunca foi provado. Tratamento precoce, para vender à população medidas profiláticas sem amparo na realidade, beneficiando empresários. Imunidade de rebanho, para convencer a população a sair às ruas e manter uma vida normal, contra todas as evidências científicas e alertas sobre o aumento das letalidades ao adotar essa estratégia. O relatório da CPI da pandemia sintetiza alguma dessas iniciativas. Segundo o documento, a estratégia pela busca da imunidade de rebanho por infecção levou o presidente da República a resistir fortemente à implementação de medidas não farmacológicas, tais como o uso de máscara e o distanciamento social, bem como a não promover a celeridade necessária na aquisição de vacinas. Levou o chefe do Poder Executivo Federal a dar ênfase ao uso de medicamentos comprovadamente ineficazes no combate da Covid-19. Tudo isso colaborou para a propagação do vírus da Covid-19. Foi efetivamente instalado um gabinete paralelo no governo que, à parte do Ministério da Saúde, fornecia à Presidência da República uma versão diferente das evidências científicas. Em depoimento à CPI da pandemia, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, demitido do cargo por não acatar as reivindicações anticiências do governo, disse o seguinte: é muito difícil você entender sobre qual teoria, né? A impressão que eu tenho é que havia algumas teorias que eram mais simpáticas. Uma delas era, olha, o brasileiro vai se contaminar, ele mora em aglomerados, ele mora sem esgoto, então vai se atingir o coeficiente de proteção de rebanho. Eu acho que esse foi um dos, talvez, que possam ter sido essa inspiração dessas pessoas, né? Para levar até o presidente. Eu acho que esse era um argumento que eles poderiam colocar nesses termos. O objetivo do Ministério da Saúde era dar uma informação, o presidente dava outra informação. E quem não acatasse a divulgação de informações sem base nos fatos, que se retirasse. Aqui eu já falei, pede o Ministério a quem for elogiado, pela Folha, pelo Globo, pelo antagonista. Mas a estratégia mentirosa de Bolsonaro tinha outros flancos. Por exemplo, uma dificuldade prática que o Ministério da Saúde enfrentou no início da pandemia por causa do negacionismo era ter interlocução com o governo chinês. Porque se um vírus chinês era parte de uma estratégia conspiracionista, se o chanceler brasileiro não tinha diálogo com Pequim, se as autoridades do governo não podiam aparecer em fotos com representantes da China, então como o governo poderia comprar respiradores do seu maior parceiro comercial para equipar hospitais lotados e deficientes de material?
Isso do lado de fora. Dentro do Brasil, Bolsonaro viu como afronta o Supremo reconhecer que estados e municípios tinham autonomia para adotar medidas contra a proliferação do vírus. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas, um bosta. Sem estratégia discursiva clara no Palácio do Planalto, o governo federal não coordenava esforços com estados e municípios. Pelo contrário, passou a adotar comportamento hostil. No caso do Supremo, a determinação foi um embrião de um antagonismo radical sobre o qual vamos falar nos próximos capítulos. Quanto aos prefeitos e governadores, o tratamento era mais ou menos esse. Quando você tem uma informação que vem do próprio governo federal do seu país, que vem do Ministério da Saúde do seu país, que tem como porta-voz um presidente da República do seu país, que agrega, infelizmente, inclusive alguns profissionais de saúde do seu país, fica claro que esse é um movimento que ganha uma força de aceitação por uma parcela da população, sobretudo a parcela mais humilde, mais modesta, mas não apenas essa, que, fiado na figura de um presidente da República, de um ministro da Saúde, de outras figuras ministeriáveis e ainda ao lado de alguns representantes da própria medicina, essas pessoas entenderam, não preciso tomar vacina, não preciso de isolamento, não preciso de máscaras e não preciso de vacina. E aí o que se tem é que, se autoridades públicas do país divergem publicamente por temas básicos, em quem acreditar? Certamente não em quem vende um remédio para vermes de baixo custo de fabricação, cujo preço convenientemente viria a disparar durante a pandemia. Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. O exemplo mais emblemático desse tipo de mentira oficial com verniz de política pública foi a adoção da cloroquina pelo governo federal como tábua de salvação contra a Covid. Depois de um pronunciamento de Bolsonaro em 24 de março, o número de menções à droga disparou nas redes sociais. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil. De acordo com o levantamento do Radar aos Fatos, no dia seguinte ao discurso, a proporção de citações ao remédio entre os 50 conteúdos mais compartilhados no Twitter passou de 8% a 45%. Isso amplificou também a desinformação sobre o tema. Apesar de ter Jair Bolsonaro como seu maior representante, a propaganda em favor do uso da cloroquina foi inaugurada por Donald Trump dias após a OMS declarar a pandemia. A lot of good things have come out about the hydroxy. A lot of good things have come out. And you'd be surprised at how many people are taking it, especially the frontline workers, before you catch it. Em posts publicados nas redes no fim de março, o presidente dos Estados Unidos pediu que a FDA, órgão regulatório do país, acelerasse a aprovação do medicamento contra a doença. Naquela época, os cientistas avaliavam a eficácia desse e de muitos outros remédios contra o vírus. Com o passar dos meses, foram se somando à cloroquina outros medicamentos sem eficácia contra a doença. O antiparasitário ivermectina, o antibiótico azitromicina e suplementos como a vitamina D. Na narrativa enganosa criada pelo governo, o chamado kit Covid deveria ser aplicado logo no início dos sintomas. Daí o nome tratamento precoce. Isso se desdobrou em políticas públicas implementadas no período mais grave do surto no país, como o Tratkov. O aplicativo, que indicava a mesma lista de medicamentos sem eficácia a qualquer pessoa que apresentasse sintomas da doença, chegou a ser promovido em Manaus durante um pico de casos que deixou os hospitais sem oxigênio. Meses depois, quando as pesquisas com essas drogas se mostraram infrutíferas, Trump decidiu abandonar o assunto. Bolsonaro insistiu. Levou à Assembleia Geral da ONU a fraude do kit Covid. Estimulou, ouvindo profissionais de saúde, o tratamento precoce da doença. Ao contrair Covid em julho de 2020, o presidente deu um verniz mais pessoal à desinformação ao dizer que havia se curado tomando o remédio. Aconteceu comigo. 12 horas depois que eu tomei a primeira dose da hidroxicloroquina, que são meia dúzia de doses, eu já estava 100% bom. E deu positivo. Então deu certo, porque eu sou uma prova viva de tudo.
Até o fim do seu mandato, essa declaração foi repetida 95 vezes. No livro A Máquina do Caos, de 2023, o repórter Max Fischer explica como estrategistas políticos manipulam a desordem e as emoções nas redes para influenciar estruturas de poder. Segundo ele, o uso geral da internet aumentou 40% durante a pandemia. Essa intensificação do uso das plataformas criou o terreno perfeito para que teorias da conspiração proferidas sobretudo por aqueles que têm mais influência nas redes, como certos presidentes de certas repúblicas, acirrassem a disputa política e impulsionassem o discurso anti-ciência. Mas, antes de tudo, precisamos voltar ao presencial, à vida pré-pandemia e a como as redes sociais funcionavam até então. No Brasil, em 2019, antes da pandemia, 71% dos domicílios tinham acesso à internet. Em 2020, já eram 83%. O home office, as vendas online, o ensino remoto e as teleconsultas foram impulsionadores de uma cultura que, se antes já era muito amparada nas empresas de tecnologia, agora haviam virado a própria internet. Por exemplo, pequenos negócios de bairro que prosperavam apenas com o movimento nas ruas passaram a precisar de aplicativos para se comunicar com a clientela e vender. Pessoas desempregadas devido à paralisação de setores da indústria passaram a fazer bicos a partir de aplicativos. Num momento em que o acesso ao crédito se tornava essencial, os bancos precisavam arranjar meios de alcançar clientes com mais segurança por meio de aplicativos mais sofisticados. Isso significa que o ambiente onde as decisões do mundo estavam sendo tomadas eram em plataformas de videoconferência das gigantes da tecnologia. As vitrines das lojas estavam nos aplicativos dessas mega empresas. As vendas também. O cotidiano passou a ser mediado por ferramentas de algumas poucas marcas. Portanto, não seria exagero dizer que o acesso à informação e o pagamento por ela foi legado a essas plataformas também. O Aos Fatos mostrou em 2020 que 7 sites famosos por compartilhar desinformação sobre a pandemia lucravam com o serviço de publicidade programática do Google. Juntos, esses sites acumularam 44,9 milhões de acessos em abril daquele ano, início da crise sanitária. A monetização de conteúdos enganosos é contra as regras da ferramenta de propaganda. Esse ecossistema de sites ganhava dinheiro reverberando muito do discurso do governo Bolsonaro, de que o distanciamento social não funcionava, que a cloroquina era um medicamento eficaz contra a Covid, além de manipular números de casos e mortes em decorrência da doença. Também, nós somos grandes matadores, né? De inocentes. E assim, com mais gente com acesso a ferramentas de monetização mais sofisticadas em plataformas como o YouTube e Instagram, a ideia de que você poderia se tornar sua própria marca nas horas vagas pegou. Na verdade, foi o que alguns médicos fizeram durante a pandemia. A ivermectina para o tratamento do Covid. Um levantamento do Radar Aos Fatos mostrou que vídeos de médicos que desinformavam sobre a Covid já tinham sido vistos ao menos 30 milhões de vezes no YouTube em 2021. Agora, para entender de fato o que estava acontecendo aqui no Brasil, a gente precisa olhar de novo para o que ocorria nos Estados Unidos na mesma época. Em maio de 2020, um vídeo chamado Plandemic viralizou primeiramente no Facebook e no YouTube e depois ganhou as demais redes. Era um auto-intitulado documentário que, além de propagar aquelas mentiras sobre a cloroquina e o uso de máscaras que vínhamos ouvindo, associava a pandemia a uma conspiração de Estado para enriquecer fabricantes de vacinas com contratos milionários. No Brasil, esse vídeo ganhou legendas e foi assistido quase 1 milhão de vezes em pouco mais de 2 semanas. E em menos de um mês foi banido das redes sociais. A semente, no entanto, havia sido plantada. O movimento antivacina, que não é novo, foi reorganizado a partir da pandemia e encontrou simpatia na extrema-direita. Ao aliar o uso de imunizantes a uma falsa ideia de periculosidade e a um grande esquema global de corrupção, a conspiração antivacina reforçava as convicções de quem já se ressentia com as instituições, o Estado, o governo, a política e seus representantes. O jornalista Max Fischer, em A Máquina do Caos, conta que a conspiração antivacina ganhou força entre grupos que defendiam medicina alternativa, influenciadores de bem-estar, páginas esotéricas e comunidades de qualquer causa social ou cultural
em que aquele discurso ressoava. Só que, mais do que isso, o discurso antivacina baseado em uma narrativa contra o Estado era o que persuadia as alas mais radicais da direita. Ressoava como um chamado às armas, por ser entrelaçado a um sentimento de ameaça à identidade coletiva. A suspensão desse vídeo nas plataformas foi paradigmática. A partir dali, alimentou-se ainda mais um certo ressentimento de que havia uma perseguição contra quem se colocasse contra vacinas. E, por consequência, por quem manifestava um sentimento contra o sistema. No Brasil, essas teorias da conspiração adicionaram combustível à sensação de que havia algo ou alguém com uma agenda paralela contra a extrema-direita. Eu assino essa portaria hoje que eu quero dar um puta de um recado pra esses bosta. Por que eu tô armando o povo? Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado. Quem não aceitar isso está no governo errado. Em março de 2020, o Twitter proativamente apagou publicações de Bolsonaro que o mostravam em aglomerações e estimulavam que as pessoas continuassem levando uma vida normal. A justificativa era que os tweets violavam orientações de proteção à saúde pública. Essa prática se tornou recorrente. Veja, o posicionamento oficial do presidente da República e do seu governo era contra a vacinação. Isso gerou consequências práticas, como o atraso na compra das vacinas e a imunização tardia da população. No entanto, ao se recusar a se vacinar ou mostrar qualquer tipo de comprovante de imunização, Bolsonaro assumiu a causa antivacina como uma bandeira pessoal. Eu estou vacinado, entre aspas. Muita gente que todos contraíram o vírus estão vacinados, até de forma mais eficaz que a própria vacina. Então, quem contrai o vírus, não se discute, esse está imunizado. Mais do que isso, pôr em dúvida a efetividade da vacina e pregar o fim do distanciamento era uma estratégia que só gerava ganhos. Se a desinformação se espraiasse, ele ganhava mais apoiadores que se identificavam com seu discurso conspiracionista antissistema. Se fosse vetada pelas plataformas, ele podia alegar que seu discurso era tão transgressor que causava a fúria do sistema em si. O que aconteceu foi que as plataformas seguiram deletando desinformação sem regras claras de remoção de conteúdo. Era, de fato, arbitrário, porque a estrutura das redes e seus mecanismos de recompensa permaneciam os mesmos. A monetização de conteúdos antivacina e os algoritmos tunados para garantir quanto mais engajamento melhor, independentemente da veracidade dos fatos, continuavam sendo a regra. Por exemplo, em janeiro de 2021, o Radar aos Fatos revelou que o Facebook exibiu anúncios de drogas sem comprovação contra a Covid-19 ao menos 3,9 milhões de vezes durante o ano de 2020. Em resposta aos questionamentos da reportagem, a empresa apenas disse que, entre março e outubro de 2020, havia removido, abre aspas, mais de 12 milhões de peças de conteúdo do Facebook e do Instagram por conterem desinformação que poderia levar a danos físicos iminentes. Fecha aspas. A cartada final vai ser quando se chegar à conclusão que aquele remedinho para malária e outro para a cegueira do Rio podia ter salvo aí, no Brasil, centenas de milhares de mortes. Em julho de 2021, o YouTube removeu 15 vídeos do canal de Bolsonaro que propagavam informações incorretas sobre a doença, o que incluía a defesa da cloroquina e da ivermectina. Meses mais tarde, o YouTube e a Meta, proprietário do Facebook e do Instagram, também derrubaram uma transmissão ao vivo em que o presidente associava a vacina à AIDS. Em entrevista à CBS, em agosto de 2021, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, afirmou que a empresa havia excluído mais de 18 milhões de posts com alegações enganosas sobre a Covid-19 até aquele momento. So the 18 million number that I shared is the number of pieces of content that we've seen on the platform that we take down. Essa declaração foi usada por negacionistas como uma prova de que havia um sistema de censura das plataformas contra determinadas agendas. Como a causa antivacina sempre esteve muito próxima dos movimentos conservadores, o argumento da direita radical era que quem controlava as redes estava trabalhando a favor de governos de esquerda. Nos Estados Unidos, esse discurso teve como representante Robert Kennedy Jr., que teve sua conta banida no Instagram por disseminar desinformação sobre vacinas.
Hoje, no segundo mandato de Trump, ele chefia o Departamento de Saúde do governo. Em agosto de 2020, Trump também teve publicações deletadas, o que naquela época, e talvez hoje também, supunha-se impensável. Em agosto de 2024, Zuckerberg disse ter sido pressionado a censurar certos conteúdos sobre a Covid-19 pelo governo do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A alegação, escrita em carta ao Congresso americano, antecipava o tom das declarações feitas pelo empresário a partir da posse de Trump no começo de 2025. A verdade é que lá, durante a pandemia, uma auditoria independente demonstrou por A mais B que as redes da Meta, com os seus algoritmos, promoviam a polarização e o extremismo. As ações de Zuckerberg eram vistas como um esforço para melhorar sua imagem pública. Veremos as implicações disso nos próximos episódios. O que nós não imaginávamos era essa força propulsora de notícias de fake news, invadindo as redes sociais e chamando quem usava máscaras de maricas, chamando quem pensava em adotar a vacina de covardes e chamando a mim e a outros governadores que defendiam os programas de isolamento de destruidores da economia brasileira. Quem chegou relativamente lúcido a 2021 certamente se lembra que, naquele momento, a força do ressentimento antissistema e a desinformação oficial do governo Bolsonaro estavam em simbiose. Aquela decisão do Supremo, no início da pandemia, de liberar estados e municípios, havia se tornado uma espécie de símbolo catalisador do antagonismo entre a direita radical e qualquer um que essa ala considerasse inimigo potencial. As medidas de distanciamento eram tratadas por bolsonaristas como uma tentativa de levar o país ao caos econômico. Não usar máscara era um código identitário. Para os mais extremistas, se vacinar era praticamente fazer parte de um conluio entre políticos e o poder judiciário para destruir o governo. E publicar esse tipo de argumento nas redes sociais gerava o que eles julgavam ser censura. Esse raciocínio se desdobrou em uma das declarações falsas mais repetidas por Bolsonaro ao longo de seu mandato. Eu fui desautorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Desautorizar o presidente da República com uma canetada. Dessas declarações, mais da metade foram transmitidas simultaneamente, sem contraditório, em várias plataformas por meio de lives semanais e outros tipos de publicações em redes sociais. Veículos de imprensa aderiram a esse discurso com incentivos financeiros das próprias plataformas. A gente sabe o que isso gerou. Reunidos diante de quartéis logo nos primeiros meses da pandemia, manifestantes pediam o fechamento do STF e clamavam por intervenção militar para dar fim às restrições. Restrições essas que, convenhamos, mal foram aplicadas devido ao ruído de comunicação entre os governos. Esses movimentos foram dando vazão àquilo que se configuraria eventualmente numa escalada golpista. Durante as eleições de 2022, quase 700 mil mortos mais tarde, ao ser cobrado por suas atitudes e declarações, Bolsonaro repetiu o que fez de melhor: negou a realidade. Eu não errei nenhuma durante a pandemia. E outra coisa, eu não errei nada do que eu falei. Eu dou a minha opinião e não errei nenhuma das minhas opiniões durante a pandemia. Nenhuma. Os efeitos da pandemia são sentidos ainda hoje. A desinformação não apenas agravou a crise, como também contribuiu para prolongá-la, dificultando a adesão à vacinação e enfraquecendo a confiança nas instituições. As consequências não se limitaram à saúde. A atuação de autoridades negacionistas durante o período do surto expôs como a manipulação da informação pode ser usada como instrumento de poder. Houve impacto direto na estabilidade democrática global. E esse é o tema do próximo episódio.